Olá, que a paz do Senhor Jesus esteja com você. Seja muito bem-vindo ao canal Horizonte da Fé. É uma alegria ter você aqui, nesse momento em que vamos meditar na Palavra de Deus e fortalecer o nosso espírito com uma mensagem poderosa. O céu já decretou a sua vitória. Talvez hoje você esteja enfrentando dias difíceis, carregando preocupações, incertezas e até o sentimento de que nada está mudando. Mas eu quero que você receba essa verdade no seu coração. Antes mesmo de você lutar, Deus já decretou o resultado. A vitória já está nos planos dele, e o inimigo não pode impedir aquilo que o Senhor já determinou sobre a sua vida. A palavra de Deus diz em Isaías capítulo 14, versículo 27, porque o Senhor dos exércitos o determinou. Quem o invalidará? E a sua mão está estendida. Quem, pois, a fará voltar atrás? Essa passagem revela algo tremendo. Quando Deus decide agir, não há força humana ou espiritual capaz de desfazer o que ele estabeleceu. Quando o céu decreta, a terra precisa se alinhar. Quando Deus diz está feito, não importa o tempo, as circunstâncias ou as opiniões, a vontade dele prevalece. Talvez você esteja aguardando por algo há muito tempo, e no silêncio parece que Deus esqueceu da promessa. Mas é nesse período de espera que ele trabalha de forma mais profunda. Às vezes, o Senhor permite o atraso aparente apenas para preparar o cenário perfeito da sua vitória. O que parece demora é, na verdade, o tempo exato da edificação. Lembre-se, o céu não se atrasa, o céu se alinha. O céu já decretou sua vitória sobre essa enfermidade que tem te preocupado. O céu já decretou sua vitória sobre a porta de emprego que ainda não se abriu. O céu já decretou sua vitória sobre o relacionamento que parecia perdido. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. O que ele prometeu, ele cumprirá. Quando olhamos para a vida de José, vemos um exemplo claro disso. Deus havia mostrado a ele em sonhos que seria exaltado, que governaria. Mas antes da realização da promessa, José foi vendido, caluniado, preso injustamente e esquecido. Aos olhos humanos, parecia que o decreto celestial tinha falhado. Mas na hora certa, o plano de Deus se cumpriu exatamente como ele havia revelado. Porque o decreto do céu nunca é anulado pelo sofrimento da terra. O mesmo acontece com você. As dificuldades não são um sinal de abandono, mas de processo. O que Deus está formando em você é maior do que aquilo que você imagina. O inimigo pode tentar atrasar, confundir, enfraquecer, mas não pode cancelar o que o céu já determinou. O decreto divino é irrevogável. Você pode estar enfrentando ventos contrários, mas o céu já decretou calmaria. Você pode estar passando pelo deserto, mas o céu já decretou o tempo da abundância. Você pode estar chorando agora, mas o céu já decretou a sua alegria. E quando o céu decreta, nenhuma força humana, nenhum obstáculo e nenhuma voz contrária tem poder para impedir. Por isso, levante a sua cabeça e declare pela fé. Eu creio que o céu já decretou a minha vitória. Não olhe para o que ainda não aconteceu. Olhe para o que Deus já disse. A promessa é maior do que o processo, e o decreto de Deus é mais forte do que a resistência do inimigo. E sabe o que é mais lindo? É que esse decreto não depende do seu merecimento, mas da graça e do amor do Senhor. Ele não te escolheu porque você é perfeito. Ele te escolheu porque te ama e tem planos eternos para a sua vida. Então confie, descanse e continue caminhando, porque a sua vitória já está escrita no céu e em breve será manifestada na terra. Há momentos em que tudo ao nosso redor parece nos dizer o contrário. As circunstâncias gritam que não vai dar certo, as pessoas desacreditam e o inimigo tenta semear dúvidas no coração. Mas é justamente nessas horas que a fé precisa se levantar e declarar com convicção: o céu já decretou a minha vitória. A fé não ignora a realidade, mas ela enxerga além dela. A fé não nega o problema, mas afirma que há um Deus maior do que o problema. E quando você se firma nessa verdade, algo muda dentro de você. O desespero dá lugar à confiança, o medo dá lugar à esperança, e o coração começa a descansar, mesmo antes da resposta chegar. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8, versículo 31, diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa é uma pergunta retórica, uma afirmação poderosa. Se o Criador dos céus e da terra está do seu lado, não há força capaz de se opor.
Isso significa que não importa quem se levante contra você, o resultado já está definido. Deus não perde batalhas, e se Ele luta por você, a vitória é certa. Talvez o inimigo tenha tentado roubar sua paz, colocar confusão na sua mente, abalar sua fé. Mas lembre-se, o decreto do céu é permanente. Nenhuma palavra contrária tem poder para anular o que Deus já falou. O que o Senhor selou com sua vontade não pode ser rompido. O inimigo sabe que não pode desfazer o plano de Deus. Então ele tenta te fazer duvidar dele. Ele quer te ver desistindo antes da promessa se cumprir. Mas você não vai ceder. Você vai permanecer firme, porque sabe que o céu já decretou a sua vitória e ela vai se manifestar no tempo exato do Senhor. Quando Deus declarou que você seria abençoado, Ele não consultou as circunstâncias. Quando Ele determinou a sua vitória, não pediu permissão a ninguém. E quando Ele disse que abriria portas, não precisou de chaves humanas. O decreto do céu é soberano, eterno e inabalável. Não é o diagnóstico que define o seu futuro, é o que Deus falou sobre você. Não é a escassez que determina o seu amanhã, é a promessa que o Senhor te fez. Não é o que você sente agora que tem a última palavra. É o que o céu decretou desde antes da fundação do mundo. Você pode ter perdido algo no caminho, mas o céu já decretou restituição. Pode ter sido ferido, mas o céu já decretou cura. Pode estar cercado de portas fechadas, mas o céu já decretou uma abertura que ninguém poderá impedir. O decreto divino não depende de ambiente favorável. Ele cria o ambiente favorável. E quando Deus decreta a vitória, Ele também envia os recursos necessários para que ela se concretize. Ele envia pessoas, oportunidades, conexões e caminhos que você nem imaginava. Por isso não tente entender tudo. Apenas confie. Mesmo que você não veja agora, o céu já está em movimento. Os anjos já estão trabalhando. A promessa já está sendo alinhada e aquilo que parecia impossível vai acontecer. Então, neste momento, abra o seu coração e diga com fé: Senhor, eu creio que o céu já decretou a minha vitória. Eu me posiciono como quem já venceu, porque sei que o teu decreto é maior do que qualquer adversidade. Continue firme, porque a sua fé é a chave que ativa o cumprimento da promessa. E se essa mensagem está tocando o seu coração, eu quero te pedir algo muito importante. Deixe o seu like neste vídeo para que essa palavra alcance mais pessoas. Escreva também nos comentários: o céu já decretou a minha vitória. E compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ouvir isso hoje. Você pode ser o instrumento que Deus vai usar para fortalecer a fé de outra pessoa. Quando Deus decreta algo, Ele já viu o fim antes mesmo do começo. O Senhor não faz promessas baseadas nas circunstâncias do presente, mas naquilo que Ele já preparou para o futuro. É por isso que muitas vezes o que você está vivendo agora parece não fazer sentido. O processo que Deus usa para cumprir o decreto nem sempre é o caminho que você escolheria, mas é o caminho que te prepara para suportar o peso da vitória. Deus não apenas quer te dar a vitória, Ele quer te amadurecer para ela. Ele quer que quando você chegar lá, tenha estrutura emocional, espiritual e fé sólida para permanecer. José precisou passar pela cova, pela prisão, pela solidão, mas cada etapa era parte do plano. Se ele tivesse desistido no meio do caminho, nunca teria chegado ao palácio. Assim também é com você. A rota pode parecer confusa, mas o destino é certo, porque o céu já decretou o resultado. Em Jeremias 29:11, Deus diz: Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Veja, Deus não está improvisando o seu futuro. Ele já escreveu a sua história com propósito. Mesmo as páginas que hoje parecem de dor, serão transformadas em testemunho. O que é lágrima hoje, será sorriso amanhã. O que parece derrota, será lembrado como o caminho que te levou à vitória. Mas para que esse decreto se manifeste, Deus precisa que você continue crendo, mesmo quando não entende. O céu decretou, mas é a sua fé que sustenta o cumprimento. A dúvida enfraquece o processo, mas a fé acelera o propósito. Quando você crê, o ambiente espiritual se movimenta. As portas começam a se abrir e o sobrenatural acontece. Talvez você esteja se perguntando: por que eu ainda não vi nada mudar? E Deus responde: porque estou trabalhando em áreas que você não vê.
Enquanto você ora, Ele está movendo corações. Enquanto você chora, Ele está construindo caminhos. Enquanto você espera, Ele está organizando as circunstâncias para que tudo se encaixe no tempo perfeito. Deus nunca está em silêncio por acaso. Quando parece que Ele não está fazendo nada, é porque está preparando tudo. E saiba, o decreto do céu não se perde. Nenhum atraso humano, nenhuma injustiça, nenhuma traição pode apagar o que Deus determinou. Mesmo que alguém tente te derrubar, Deus usa essa tentativa como degrau. Quando tentam fechar uma porta, o Senhor abre outra ainda maior. Porque o decreto divino não depende da aprovação dos homens. Não olhe para o que deu errado, olhe para o que Deus ainda vai fazer. Você não perdeu tempo. Você está sendo preparado. Tudo o que você viveu até aqui faz parte da construção da promessa. Cada lágrima, cada oração, cada porquê que você fez ao Senhor, Ele ouviu. Nada foi em vão. Tudo está convergindo para o momento em que a sua vitória se tornará visível. Por isso, permaneça firme, mesmo que o vento sopre forte. A vitória decretada pelo céu não será adiada por causa das tempestades. O mesmo Deus que decretou é o Deus que sustenta. E o mesmo Deus que prometeu é o Deus que cumpre. Apenas confie. Existem momentos em que Deus permite o silêncio para fortalecer a sua fé. Ele poderia resolver tudo em um instante, mas escolhe te ensinar a confiar mesmo quando não entende. É nesse tempo de aparente espera que Ele prova o seu coração. Ele observa se você continua acreditando, mesmo quando as evidências dizem o contrário. E é exatamente aí que a vitória começa a se formar. Quando você continua firme, mesmo sem ver nada. A fé verdadeira não depende do que os olhos enxergam, mas do que o coração crê. É a fé que faz o impossível se tornar realidade, porque a fé atrai o cumprimento do decreto celestial. Jesus disse em Marcos capítulo 11, versículo 24, tudo o que pedirdes em oração, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Essa é uma das maiores chaves espirituais que existem. Quando você crê, o céu se movimenta. Quando você confia, o decreto é ativado. E quando você declara com fé, as barreiras começam a cair. Pode ser que as pessoas olhem para você e digam que é impossível. Pode ser que você mesmo olhe e não veja saída. Mas lembre-se, o decreto vem do céu e não da terra. E se veio de Deus, o impossível é apenas um detalhe no caminho. Ele é especialista em transformar o improvável em testemunho. O Senhor abriu o mar diante de Moisés, quando não havia saída. Fechou a boca dos leões para livrar Daniel. Derrubou as muralhas de Jericó com um simples toque de trombeta. E ressuscitou Lázaro, quando todos já tinham dado o caso por encerrado. Se ele fez tudo isso antes, por que não faria de novo? O mesmo poder que operou no passado continua vivo hoje. O mesmo Deus que decretou a vitória de Davi diante de Golias é o Deus que decretou a sua vitória diante das lutas que você enfrenta agora. Não é sobre o tamanho do gigante, é sobre o tamanho do Deus que luta por você. A sua fé pode ser pequena, mas é suficiente se estiver colocada nas mãos certas. Porque não é o tamanho da fé que define o milagre, é o poder de quem a recebe. Por isso, quando o inimigo tentar te fazer duvidar, responda com a palavra. Diga-me, o céu já decretou a minha vitória. Eu não vivo pelo que vejo, vivo pelo que creio. Essa declaração é espiritual, e cada vez que você a faz, você reafirma o decreto de Deus sobre a sua vida. Não se conforme com o medo. O medo te paralisa, mas a fé te liberta. O medo te prende ao que deu errado, mas a fé te impulsiona ao que ainda vai dar certo. E lembre-se, Deus não te trouxe até aqui para te abandonar. Ele não te fez promessas para te frustrar. Ele não começou uma obra para deixá-la inacabada. Se Ele te prometeu vitória, é porque ela já está garantida no mundo espiritual. Você só precisa continuar caminhando até que o invisível se torne visível. O céu já decretou. E quando o céu fala, o inferno se cala. Quando o céu determina, o inimigo se curva. Quando o céu libera, a terra obedece. O que Deus disse sobre você vai se cumprir, não por acaso, mas porque foi decretado com autoridade divina. O que vem do céu não é abalado pelas tempestades da terra. E se hoje o peso da caminhada parece grande, lembre-se de que Deus está te sustentando com a sua mão poderosa. Ele está dizendo, filho, não pare agora. Falta pouco para o tempo da vitória se manifestar.
Eu já decretei o teu triunfo. Apenas confie em mim. O céu já decretou. Agora é apenas uma questão de tempo, até você ver o cumprimento. Sabe, às vezes Deus precisa te esconder por um tempo para te preparar para algo maior. É como uma semente que, antes de brotar, precisa ficar debaixo da terra, no escuro, no silêncio, sem reconhecimento. Mas é ali, escondida, que ela cria raízes profundas. E talvez seja exatamente isso que Deus está fazendo com você agora, te preparando, te fortalecendo, te estruturando para sustentar o peso da promessa que está vindo. Não é porque você ainda não foi exaltado que o decreto não existe. O decreto foi liberado, mas há um tempo de maturação. O céu não trabalha na pressa, trabalha na perfeição. E o tempo de Deus nunca falha. Quando olhamos para Davi, vemos um exemplo poderoso disso. Ele foi ungido rei, enquanto ainda era um simples pastor de ovelhas. O céu já tinha decretado o reinado, mas entre a unção e o trono houve um processo. Davi enfrentou gigantes, fugiu de Saul, passou por desertos, foi traído e humilhado, mas o decreto do céu permaneceu intacto. Nenhum obstáculo conseguiu impedir aquilo que Deus já havia determinado. E quando o tempo se cumpriu, o próprio Deus o colocou no lugar que havia preparado para ele. Assim também será com você. O tempo do anonimato não é castigo, é lapidação. Deus está te moldando, te refinando e te fortalecendo para que, quando a vitória chegar, você esteja pronto para vivê-la com sabedoria. O céu já decretou, e nada nem ninguém poderá frustrar esse plano. Em Abacuque 2:3 está escrito: porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Essa palavra é uma promessa viva. O decreto de Deus pode parecer demorado aos seus olhos, mas aos olhos dele está no tempo exato. E quando chegar o momento certo, nada poderá deter o que o Senhor preparou. O céu já determinou portas abertas, já determinou restauração, já determinou cura, já determinou libertação. E nenhuma força contrária pode revogar o que o Todo-Poderoso decidiu. Você pode estar no meio da luta, mas a vitória já é certa. Pode estar no meio da guerra, mas o resultado já está decidido. E Deus manda te dizer: eu não esqueci de você. Eu apenas estou terminando de preparar o cenário para o cumprimento do que prometi. Não se preocupe se as coisas parecem paradas. Quando Deus está em silêncio, é porque está organizando os bastidores. E quando ele começa a agir, tudo acontece de uma vez. É assim que o céu trabalha. Em silêncio e de repente em poder. O decreto da sua vitória já foi assinado pelo próprio Deus. Nenhuma palavra contrária pode anulá-lo. Nenhuma injustiça pode cancelá-lo. Nenhum atraso pode impedi-lo. Você só precisa permanecer fiel, continuar crendo, continuar orando e continuar declarando com fé. O céu já decretou a minha vitória. Porque a fé não apenas acredita, ela se posiciona. Ela age como quem já recebeu. Ela fala como quem já venceu. Ela ora como quem já tem a resposta. E quando Deus vê essa postura, ele honra. O Senhor sempre recompensa a fé perseverante. Então continue firme. O céu já decretou a sua vitória. E o tempo da manifestação está mais perto do que você imagina. Há algo poderoso que acontece quando você decide permanecer fiel, mesmo no meio da dor. É nesse momento que o céu se move de forma sobrenatural. Deus se agrada da fé que não se abala, da fé que não depende de circunstâncias favoráveis, da fé que continua dizendo: eu creio, mesmo quando tudo parece desabar. Essa é a fé que atrai o cumprimento do decreto celestial. O céu já decretou a sua vitória, e isso significa que, espiritualmente, a batalha já está vencida. Mas o inimigo sabe disso, e é por isso que ele tenta te cansar, te desanimar e te fazer duvidar. Ele quer te tirar do lugar da promessa, porque sabe que se você permanecer firme, verá o cumprimento de tudo o que Deus falou. Por isso, quando você sentir vontade de desistir, lembre-se, o decreto já foi liberado, e Deus não volta atrás. O inimigo pode lançar setas de dúvida, mas não pode apagar o que o céu escreveu. Ele pode tentar atrasar, mas não consegue impedir. Que a cada vez que você se levanta depois de uma queda, o inferno treme, porque entende que você ainda acredita. E quando você acredita, você vence. Jesus, quando estava na cruz, ouviu zombarias, afrontas e palavras de desprezo.
Muitos pensaram que tudo havia acabado ali. Mas o decreto do céu dizia outra coisa. O decreto dizia que ao terceiro dia ele ressuscitaria e triunfaria sobre a morte. E foi exatamente o que aconteceu. O decreto de Deus não falha, mesmo quando tudo parece perdido. Então, ainda que hoje você se sinta como se estivesse no sábado do silêncio, aquele dia entre a cruz e a ressurreição, lembre-se de que o domingo da vitória está chegando. O decreto já foi assinado e Deus vai cumprir o que prometeu. Você pode estar no meio da espera, mas o céu já decretou o resultado. Não permita que o desânimo roube a sua visão. O inimigo quer que você olhe apenas para o que deu errado, mas Deus quer que você olhe para o que Ele ainda vai fazer. Ele está no controle de cada detalhe, e o que parece fora de lugar é parte do alinhamento. Você pode não entender agora, mas vai agradecer depois. Em Romanos 8:28 está escrito: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso significa que até aquilo que te fez chorar está cooperando para a sua vitória. O céu já decretou. E até o que o inimigo tentou usar contra você, Deus vai transformar em favor. Quando o céu decreta, até os erros são redimidos. Até o passado é restaurado. Até o que parecia perdido é recuperado com dupla honra. O céu não apenas decretou a sua vitória, decretou também a sua restauração completa. Por isso, erga a cabeça. Você não é uma vítima das circunstâncias. Você é um vencedor decretado pelo céu. Tudo o que Deus prometeu vai se cumprir porque Ele é fiel. Ele não falha, não muda e não se esquece. O decreto do céu é irrevogável. E se Deus já falou, está feito. Quando o céu decreta, o impossível se torna caminho, o improvável se transforma em testemunho e o improvável se curva diante da vontade de Deus. Você não precisa temer o que vem pela frente, porque o seu futuro já está garantido nas mãos daquele que nunca falha. O decreto do céu não depende de clima, de política, de pessoas ou de sorte. Ele depende apenas da palavra que saiu da boca de Deus. E a Bíblia diz que essa palavra não volta vazia, mas cumpre tudo aquilo para o qual foi enviada. Em Isaías 55:11 está escrito: assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Isso quer dizer que o que Deus declarou sobre a sua vida está em movimento. Mesmo que você ainda não veja, a palavra dele está trabalhando no invisível. Ela está rompendo barreiras, abrindo portas e preparando o caminho da vitória que já foi decretada. Deus não te esqueceu. Ele está apenas te conduzindo passo a passo, porque cada detalhe importa. Às vezes, o Senhor precisa alinhar pessoas, ajustar corações e reposicionar circunstâncias antes de liberar a bênção final. E quando tudo estiver no lugar, o cumprimento virá de forma repentina, surpreendente e gloriosa. Lembre-se de uma verdade espiritual. Quando o céu decreta, o tempo da terra se curva. Aquilo que parecia longe, de repente chega. O que parecia perdido, de repente volta. E o que parecia impossível, de repente acontece. O seu de repente de Deus está a caminho. Você não precisa forçar nada. Apenas continue fazendo o que Deus te mandou fazer. Orar, permanecer fiel, andar em santidade e confiar. A obediência é a ponte que liga a promessa à manifestação. Quando você obedece, o decreto do céu se manifesta. E talvez Deus esteja te pedindo apenas isso neste momento. Confie em mim e permaneça firme. O inimigo sabe que não pode te destruir. Por isso tenta te distrair. Ele quer te fazer olhar para os lados, comparar sua vida com a dos outros e esquecer que Deus está trabalhando nos bastidores. Mas o Senhor te diz hoje: não olhe para o que falta, olhe para o que eu já prometi. O céu já decretou e nada poderá impedir. Você está mais perto da sua vitória do que imagina. Há um mover espiritual acontecendo a seu favor neste exato instante. Enquanto você escuta esta mensagem, Deus está enviando resposta, abrindo portas e tocando corações. Anjos se movendo em direção ao cumprimento do que foi decretado. Por isso, continue crendo, continue adorando, continue firme. O decreto do céu é mais forte do que qualquer oposição. E quando Deus decide agir, ninguém pode impedir. O que parecia perdido será restaurado. O que parecia bloqueado será destravado. E o que parecia distante
vai acontecer de forma tão gloriosa que você vai reconhecer: foi Deus quem fez. Prepare-se, porque o tempo da sua vitória está chegando. O céu já decretou, e agora o que está por vir é apenas a confirmação na terra daquilo que já está firmado no trono de Deus. Neste momento, eu quero orar por você. Talvez o seu coração esteja cansado, sua fé esteja enfraquecida e as lutas tenham tentado te convencer de que Deus se esqueceu de você. Mas hoje, em nome de Jesus, toda voz de dúvida, toda força contrária e toda tentativa do inimigo contra a sua vida cai por terra, porque o céu já decretou a sua vitória. Feche os seus olhos e ore comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença neste momento com o coração aberto, reconhecendo que só o Senhor é Deus. Pai, eu te peço por essa pessoa que está ouvindo esta mensagem agora. Tu sabes o quanto ela tem lutado, o quanto tem esperado, o quanto tem chorado, e mesmo assim continua confiando em Ti. Senhor, fortalece essa fé, renova as forças, traz paz ao coração e faz com que ela sinta agora a Tua presença. Meu Deus, que toda amarra espiritual seja quebrada, que todo impedimento caia por terra, que toda palavra contrária seja anulada em nome de Jesus. Se há alguém ouvindo esta oração e passando por enfermidade, que receba agora cura e restauração. Se há alguém enfrentando escassez, que veja as portas se abrirem de forma sobrenatural. Se há alguém vivendo tempos de angústia e solidão, que sinta agora o consolo do Espírito Santo. Senhor, reafirma no coração desta pessoa que o céu já decretou a vitória dela. Que ela volte a sorrir, a acreditar e a caminhar em fé, sabendo que o Teu tempo é perfeito e a Tua promessa é fiel. Nós entregamos tudo nas Tuas mãos, crendo que o que o Senhor determinou, ninguém poderá revogar. Em nome de Jesus, nós oramos e Te agradecemos. Amém. Agora respire fundo e receba esta palavra. O céu já decretou a sua vitória. Não importa o que digam, não importa o que tentem contra você. O decreto de Deus é maior. O que foi decidido no trono do Altíssimo será manifestado na sua vida, e todos verão que o Senhor é fiel para cumprir o que prometeu. A partir de hoje, ande com a convicção de quem já venceu. Não fale como quem ainda espera. Fale como quem já possui. Não ore como quem duvida. Ore como quem agradece, porque o céu já decretou a sua vitória. E quando o céu fala, a terra obedece. E antes de encerrar, eu quero te pedir algo especial. Se essa mensagem falou com você, deixe o seu like neste vídeo, para que o YouTube mostre essa palavra para mais pessoas. Escreva nos comentários: o céu já decretou a minha vitória, como uma declaração de fé e concordância com o que Deus está fazendo. E compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje. Pode ser a semente que vai mudar o dia, ou até a vida dessa pessoa. Aqui no canal Horizonte da Fé, nós trazemos todos os dias mensagens que fortalecem, inspiram e alimentam o espírito. Então, se ainda não é inscrito, se inscreva agora e ative o sininho para receber as próximas palavras. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que a paz de Cristo encha o seu coração. E nunca se esqueça, o céu já decretou a sua vitória.